Olá, eu sou a Mônica Primeira e esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Aqui falaremos de temas importantes na área da ginecologia e da obstetrícia e também assuntos do dia a dia da saúde da mulher. No podcast de hoje falaremos sobre obesidade, que é um problema de saúde pública, uma doença crônica que deve ser tratada por longos períodos e acompanhada por uma equipe de profissionais da área da saúde. Existe, atualmente, um marcante aumento da prevalência da obesidade nos países latino-americanos, e em especial no Brasil. As mulheres não fogem dessa realidade, sendo um quadro complexo envolvendo vários fatores sociais, familiares, biológicos e psicológicos. Reverter ou até mesmo prevenir a obesidade pode se transformar em um objetivo inatingível e motivo de diversas frustrações. Para nos auxiliar no entendimento desse problema e nortear a nossa busca por saúde, estamos aqui hoje com o Fabrício De Grandes, nutricionista e profissional de educação física, especialista nas duas áreas, mestre em nutrição e doutorando em nutrição pela Universidade Federal de Pelotas. O Fabrício atua com nutrição esportiva, onde atende pacientes que buscam emagrecimento, hipertrofia e performance esportiva. Oi, Fabrício. Bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado tão prontamente o nosso convite. Era um convite que prontamente eu ia aceitar mesmo. Gostei muito desse convite, tá? Tô bem entusiasmado aí para participar desse projeto que vocês criaram, que eu achei sensacional, tá? Já tô acompanhando e divulgando bastante o projeto de vocês. É de uma importância muito grande aí para a comunidade, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade pelotense e gaúcha aí, o que vocês vêm trazendo, né? Como sempre a UFPEL trazendo muita informação para a comunidade de uma maneira científica, né? E desde já eu agradeço esse convite e essa inteligência de fazer uma união entre a nutrição e a medicina, tá bem? Ai, que legal, Fabrício. Muito obrigada pelas tuas palavras. Então eu vou começar com as nossas perguntas. Na tua opinião, o que está acontecendo? Por que a obesidade aumentou tanto? Então, essa é uma discussão que eu tenho seguidamente aqui com meus pacientes. É algo que eu costumo trazer para eles, essa indagação, né? Eu não sei se a gente já percebeu, assim, até na questão epidemiológica, que talvez uma das poucas doenças que nunca deram uma trégua aí pra gente, né, foi a obesidade, sobrepeso e obesidade. A gente nunca conseguiu, de alguma forma, principalmente agora aqui no Brasil, né? Brasil, América do Sul em geral, Estados Unidos, também América do Norte, a gente nunca conseguiu conter o avanço dessa epidemia. A minha opinião é uma opinião bem direta e reta, assim, ó. É porque, de fato, é difícil perder peso, tá? E muito fácil ganhar peso, tá bem? Então, como eu vinha falando, né, a gente nunca conseguiu, como profissionais, tá, conter o avanço dessa epidemia especificamente. A minha opinião, num ponto de vista prático e teórico, é justamente isso que eu vinha falando. É muito difícil emagrecer e muito fácil ganhar peso, tá bem? Quando um paciente começa um programa de emagrecimento, né, a gente tem uma expectativa aí que cerca de 5% das pessoas que iniciam um processo de emagrecimento vão ter, de fato, um emagrecimento de sucesso. O que a gente se refere na literatura e na prática clínica com relação a emagrecimento de sucesso? É quando aquele teu paciente, né, ele perde aí no mínimo 10% do peso corporal dele total. Então, por exemplo, né, uma pessoa com 100 quilos perder 10 quilos, no mínimo, né, ela pode perder mais do que isso, mas manter essa perda de peso por no mínimo um ano. E aí o lance está nessa última palavrinha aí que eu usei, que é manter. De maneira geral, as pessoas elas até conseguem perder peso, né, de uma forma aguda, assim, perder num mês, 2 meses. O problema é que a gente não consegue ter uma sustentabilidade no quê? Na dieta. Então, em algum momento, né, e agora vamos se autocriticar junto aí, em algum momento nós como profissionais de medicina, nós como profissionais de nutrição, nós como profissionais de educação física, a gente está errando na adequação de como emagrecer. Entendeu? Então a gente não está dando para aquele paciente o suporte que ele precisa no sentido de como que ele vai seguir aquela nova rotina de hábitos, tá? Pelo maior tempo possível. Vocês imaginem aí uma pessoa que vem há 40 anos se alimentando mal. Ela criou esses hábitos alimentares durante 40 anos, tá? Então, mudar esses hábitos de uma forma rápida
É algo, assim, do meu ponto de vista, é impossível a gente mudar hábitos que vêm sendo cultivados há 40 anos, por exemplo, a gente mudar em um mês. Então, a gente tem que ter compreensão com aquele paciente, a gente tem que ter acolhimento com aquele paciente. É uma coisa que eu, aí é uma opinião profissional minha, como profissional de nutrição, eu sou inteiramente contra a ideia de aquela, como é que eu posso chamar? Aquela agressividade, entre aspas, né? Com um paciente, por exemplo, olha, tu tá obeso, tu vai morrer, tu tá a ponto de morrer, porque normalmente, agora como eu mencionei, é uma opinião profissional minha, normalmente aquele paciente, ele já sabe do estado dele, principalmente o paciente com obesidade. Ele sabe, eu desconheço um obeso, né, que teve na minha frente aqui, que de fato ele não queria emagrecer. Só que muitas vezes, num contexto que associa genética e comportamento, principalmente, aquilo é mais forte do que o nosso paciente, tá? Aquilo é mais forte do que aquela pessoa que quer emagrecer. Então, a gente tem que ter o profissional, né? Agora eu tô falando saiu um pouco da ideia de falar com a comunidade em si, mas falando com profissionais, com colegas, a gente tem que ter uma questão de acolhimento muito, muito, muito forte com o nosso paciente para que essa epidemia relacionada a sobrepeso e obesidade cesse um pouco. Nossa, Fabrício, muito boa essa tua primeira resposta. Tu falou várias coisas que acho que nas próximas perguntas a gente vai conseguir destrinchar bem, assim, entrar mais. Foi uma ótima introdução. Então, assim, vou te fazer uma pergunta que acaba que a gente, quando decide emagrecer, sempre fica assim, mas como é que eu vou emagrecer comendo? Eu tenho que parar de comer? Existe um milagre para eu perder peso? Olha, se existisse algum milagre, eu posso garantir para vocês que nós aqui que estamos falando com vocês, a gente já ia saber disso, tá? Porque a gente está sempre de olho, estudando tudo que é possível para ter algum milagre dentro do emagrecimento, mas infelizmente a gente ainda não tem, tá? O que acontece quando a gente fala de emagrecer comendo? Isso é uma coisa que muitos pacientes meus, eles têm essa dúvida, principalmente quando recebem o plano, né, alimentar deles, e principalmente quando eles, aplicando aquilo, eles conseguem perceber emagrecimento. Existe um conceito, tá? Agora eu vou falar de um conceito muito específico da nutrição, que eu costumo brincar com meus pacientes, que se a galera descobrisse esse conceito, tá, e aplicasse, possivelmente a gente ia conseguir conter um pouquinho melhor o avanço do sobrepeso, que é a ideia de densidade calórica ou densidade energética, tá? Esse conceito ele é muito simples, tá? Ele é muito simples para quem quer entender um pouquinho melhor, pode me acompanhar ali no meu Instagram, eu falo bastante sobre isso, é @NutriFabricioDeGrandes, tá bem? Eu falo bastante sobre esse conceito, que é a ideia de densidade calórica. Ele basicamente é a ideia de gramas por caloria. Então, para exemplificar aqui, bem simples, a gente entende que 100 gramas de morango, por exemplo, tem muito menos caloria do que 100 gramas de chocolate, certo? Esse é o conceito básico de densidade calórica. Então, muitas vezes a gente brinca com as pessoas que elas deveriam mais se preocupar em incluir do que excluir alimentos da rotina delas, porque justamente o paciente que ele tem um bom consumo de alimentos com uma baixa densidade calórica, vamos lá, frutas, vegetais em geral, legumes, né? Inclusive alimentos que a galera morre de medo, mas que na verdade são alimentos com pouca quantidade energética. Exemplo, arroz e feijão, tá? São alimentos sim com uma pouca quantidade energética. A gente conseguiria ter um controle muito importante aí desse avanço de sobrepeso. O que está muito relacionado, gente, com o aumento do nosso peso não é um alimento específico, não é um macronutriente, né? Por exemplo, o carboidrato. E sim, a gente está comendo caloria em excesso, tá? Isso aí está mais do que provado pela ciência, que a gente simplesmente, principalmente pós-revolução industrial, a gente começou a ter acesso a... além de serem alimentos que por vezes são mais baratos do que a gente comer saudável, né? Alimentos com alta densidade energética, como, vamos lá, e eu não estou condenando aqui, todos esses alimentos podem ter em algum momento inclusão numa rotina alimentar, mas eles são sim alimentos que têm uma quantidade calórica muito alta. Por exemplo, bala, chocolate, refrigerante, alimentos açucarados, industrializados em geral, são alimentos que a gente acaba, mesmo que comendo pouco, e esse é um relato que com certeza vocês, né, pessoal, vocês devem ver aí quando vão ajudar a galera a tentar perder peso. Doutor, como assim? Eu estou comendo muito pouco, tá?
e eu não perco peso. Tudo bem, tu pode estar comendo pouco. Tá? Tu pode estar comendo pouco. Só que o comer pouco não significa comer pouca caloria. Tu pode estar comendo muito pouco hambúrguer, muito pouca pizza, muito pouco chocolate, muito pouco refrigerante. E isso acaba se refletindo em muita caloria. Então, na verdade, tu tem que comer e incluir alimentos, principalmente com uma baixa densidade calórica, como eu mencionei previamente, frutas, vegetais, legumes. São alimentos, sim, que vão te saciar bastante, né? Dar aquela sensação de que o estômago está preenchido, né, e que vai te preservar de comer alimentos que tenham uma quantidade calórica um pouco maior. Então, sim, dá para emagrecer comendo bastante, pelo contrário do que a crença popular nos traz. Muito bom, Fabrício. E então, quando um paciente chega no teu consultório, como começar esse emagrecimento? Qual o primeiro passo? O primeiro passo, isso é tanto... Como a galera costuma brincar, santo de casa não faz milagre, né? Tem muita gente da minha família que o familiar fala pro outro, olha ali, ela tá com sobrepeso, ela tem que consultar contigo. Cara, o primeiro passo não é esse, tá? O primeiro passo é a pessoa querer, tá? Ninguém pode vir num consultório pensando em perder peso amarrado, tá? A pessoa, ela tem que saber as consequências do que aquele aumento de peso dela tá levando a acontecer. Ela tem que saber o quão perigoso isso é. A obesidade é sim uma doença, tá? Então a gente tem que saber disso. E acima de tudo, também associado a isso, o familiar, o apoio social nessas horas, gente, é a coisa mais importante do mundo. Então, como eu mencionei, uma pessoa que está obesa, ela já sabe que está obesa. Então, o preconceito contra isso é a pior coisa que a gente pode fazer naquele momento, levando normalmente o nosso paciente a entrar num ambiente mais ansiogênico ainda, e isso pode prejudicar o tratamento. Então, a gente tem que apoiar, a gente tem que acolher e ajudar aquela pessoa a entender as consequências disso e ela querer ir no consultório do médico, do nutricionista, na academia, falar com um profissional de educação física e, de alguma forma, conseguir ter aquela motivação inicial, né? Apesar de que eu sou um cara que eu brinco que a motivação ela serve para a corrida de 100 metros, ela serve para uma luta, mas no emagrecimento a gente sabe que é muito mais importante uma constância e uma disciplina. A motivação inicial, às vezes, ela é até um pouco enganosa, a gente tem que dar continuidade no tratamento. Entendi. E assim, sobre dietas, tá? Existem várias dietas, eu vou citar algumas, mas tu deve conhecer muito mais. Mas tem a paleolítica, low carb, dieta da sopa, do Mediterrâneo, cetogênica. Então, o que eu quero saber agora é se existe uma dieta que é melhor ou mais adequada. Então, assim, o primeiro ponto, tá? É que existe uma discussão muito grande sobre isso, tá? Existe uma discussão muito grande sobre isso. Eu peço que se alguém perdeu a linha de raciocínio, como eu já disponibilizei no meu Instagram aqui, acessa ali e me pergunta que eu posso ajudar vocês, tá? Porque aqui é uma linha de raciocínio um pouquinho mais teórica e às vezes a galera pode se confundir um pouco. Estou sempre abrindo caixinha de perguntas ali, quem tiver dúvidas pode ficar bem à vontade. Então, Mônica, assim, o que acontece, tá? Quando a gente fala de controle do peso, tá? Existe uma coisinha na fisiologia que a gente nunca vai conseguir mudar, tá? Ela faz parte tanto da fisiologia, mas ela está mais envolvida até com leis da física, tá bem? A ideia de termodinâmica, tá? Então, basicamente assim, gente, a gente só consegue mexer nas nossas reservas corporais para baixo e para cima quando a gente altera uma coisinha que o nome é balanço de calorias ou balanço energético. Caloria é aquilo que é referente à energia que a gente consome e à energia que a gente gasta, tá? Então, assim, vamos pensar bem direto e reto, tá? Quando a gente consome mais calorias do que a gente gasta, ou seja, quando a gente está comendo demais e gastando caloria de menos com exercício, a gente acaba ganhando peso, tá? Como vai ser esse peso? Cara, isso vai depender, daí entra num ponto muito importante que é, então o Fabrício disse que só calorias importam? Não é isso. Eu estou dizendo que o que controla o nosso peso são sim as calorias, mas, por exemplo, quanto tem de carboidrato, de proteína, de gordura, micronutrientes, água que a gente consome, tudo isso é extremamente importante. Alimentos mais funcionais, etc. Mas o contrário também é verdadeiro. A gente vai perder peso quando a gente gasta mais energia do que a gente consome. A partir da década de 70, gente, começou a se especular muito, principalmente com a entrada da dieta do Dr. Atkins, né? Que talvez essa termodinâmica não fosse responsável pelo ganho de peso
crônico que estava acontecendo na comunidade, e sim o excesso de carboidratos, tá bem? Isso levou muitas pessoas a acreditarem que a partir do momento que se exclui carboidrato, a gente favorece emagrecimento. Depois disso, principalmente década de 90, anos 2000 e mais importante ainda os anos de 2010, onde pesquisadores importantes como Kevin Hall, o Gu, né, que isso, Alan Aragon também fala bastante sobre emagrecimento, mas mais importante ainda o Kevin Hall, começaram a se tentar entender, será que realmente cortar carboidratos é mais importante do que cortar gordura, por exemplo? Quem se lembra aí das diretrizes que falavam consuma pouca quantidade de gordura. É mais importante no emagrecimento? O que se observou é que, na verdade, ainda a gente não consegue romper leis da termodinâmica, né? Que a gente não consegue, a partir do momento que existe uma adequação calórica, é indiferente se a gente vai cortar mais carboidrato, é indiferente se a gente vai cortar mais gordura, é indiferente se a gente vai fazer jejum, se a gente vai fazer uma paleolítica. A questão é que todas vão levar para um caminho muito semelhante a partir do momento que as pesquisas bem controladas mostraram que existe uma adequação calórica ali. Ou seja, por exemplo, a gente comparar, né, para a galera entender, a gente comparar uma dieta low carb e uma dieta com baixa gordura, só que com a mesma quantidade calórica para a mesma população em questão, a gente observa que essas dietas têm a mesma valia quando se fala de emagrecimento, né, gente? Então, não existiria uma vantagem de uma sobre a outra. O que acontece, por vezes, na perda de peso, aí agora a gente vamos qualificar bem o que acontece em cada situação, perda de peso é perder quilos, né? Emagrecimento, a gente está falando de perder gordura, que é o que todo mundo quer, né? Quando a gente fala de perda de peso, por exemplo, a partir do momento que a gente corta carboidratos da nossa dieta, a gente vai acabar perdendo mais água do que o normal, tá? Principalmente porque o carboidrato, ele está envolvido com uma coisinha, né? Que os médicos vão entender melhor aí do que eu, que é a ideia de puxar glicogênio para dentro da célula muscular, tá? E isso puxa água junto. Então, quando a gente corta aí esse macronutriente, que é o carboidrato, a gente acaba perdendo água. Por isso que quando o indivíduo começa uma low carb ali, ele vai ver que ele perde peso mais rápido, né? Olha como eu perdi peso mais rápido. Então, isso está muito envolvido com a perda de água. Eu tô dizendo aqui, gente, que low carb é uma dieta ruim? Não, muito pelo contrário. A low carb é uma dieta super boa, tá? É uma dieta com aplicabilidade dentro do controle do metabolismo glicêmico, né? Aí para quem sofre de diabetes. É uma dieta que a gente pode utilizar no tratamento da síndrome do ovário policístico, né? Então, é sim uma dieta super boa, mas quando se trata de emagrecimento, a superioridade dela não existe, assim como a superioridade, por exemplo, de uma paleolítica sobre o jejum, ou do jejum sobre uma restrição calórica normal. A partir do momento que existe essa restrição energética, as dietas vão se equalizar e vão levar para o mesmo caminho. Dentro do emagrecimento, então, pensando em tudo aquilo que eu falei no início para vocês, qual é a melhor dieta? É aquela que vocês vão ter mais afinidade com ela, ou seja, que vocês vão ter sustentabilidade pelo maior tempo. Então, a melhor dieta é a melhor dieta que é a dieta feita para ti. Aquela que tu vai lá, faz e tu consegue manter ela por um bom tempo, tá bem? Agora, lógico, quando a gente fala de situações específicas, não necessariamente somente o emagrecimento, existem dietas que têm melhor aplicabilidade que outras. Por exemplo, trabalhar, como eu falei, com uma low carb dentro do controle glicêmico é inteligente, é prudente. Trabalhar com uma ideia de dietas com mais carboidrato dentro do desempenho e aumento de performance também é mais inteligente. Então trabalhar com uma dieta do Mediterrâneo ou até uma dieta DASH, vocês já podem ter ouvido falar sobre essa dieta, né? Aquela dieta que controla sódio dentro de pessoas que possuem hipertensão também é uma dieta mais inteligente, né? Então, para patologias específicas aí é outro papo que cada dieta vai ter a sua aplicabilidade específica. Tá bem? Nossa, Fabrício, essa abriu um leque, assim, com tudo que tu falou. Então, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira é, como principalmente carboidrato, que é o vilão, assim, né? Deus o livre comer carboidrato. Restringir algum alimento ou algum grupo alimentar é realmente válido? E a segunda é, se existem alimentos que são vilões ou heróis que auxiliem ou atrapalhem no emagrecimento? Excelente pergunta. As perguntas de vocês eu adorei, né? Tipo, todas as perguntas que vocês fizeram até agora são perguntas muito inteligentes e que vão nos direcionar, assim, para ajudar muito a galera. Então, assim, como funciona, tá, pessoal?
Primeiro, é que quando a gente vai restringir algum alimento... pode restringir alimento? Sim, a gente vai restringir grupos alimentares, principalmente em patologias específicas, né, gente? Um doente celíaco, ele vai ter que restringir alimentos específicos relacionados ao glúten. Pessoas com algum grau de intolerância, por exemplo, a clássica intolerância à lactose. Se for uma alergia à proteína do leite de vaca, a gente vai ter que restringir. Então, quando se fala de patologias, é outra situação, tá bem? Agora, quando se fala de emagrecimento, tá, a confusão toda, ela tá na seguinte situação. Principalmente, eu trabalho lá no meu doutorado com estudos em animais, tá? Então, quando a gente estuda animais, os ratinhos principalmente, a gente tem que ter muita cautela em como a gente vai transferir isso para os seres humanos. Por exemplo, quando se estudou adoçantes artificiais e se acreditou que aquilo podia levar a aparecimento de tumores cerebrais, foram estudos preliminares em animais, que depois se comprovou que não funciona desse jeito. Quando se estudou, por exemplo, o glúten em animais e se observou que aumentava o peso dos animais, não funciona desse jeito tão direto e reto. A transferência disso para humanos é outra situação. O que a gente já sabe, sim, é que o glúten, ele é uma proteína, né, associada entre o peptídeo e água, então ele não tem efeito sobre o emagrecimento de pessoas saudáveis, tá? Eu posso garantir isso para vocês. O glúten, tá, como um elemento adicional na dieta, ele não tem efeito nenhum sobre o emagrecimento ou não de pessoas saudáveis, ou inflamação ou não de pessoas saudáveis, o que eu tô falando aqui nesse momento. Então prestem bem atenção nisso, tá bem? A gente sabe, inclusive, que dietas que... Bom, quem tem aí doença celíaca, que a gente acredita ser 1,5% da população brasileira que possui aí a doença celíaca, a gente entende que, quem já passou por isso vai saber do que eu estou falando, dietas com restrição de glúten são dietas mais caras. Inclusive, alimentos que possuem glúten são, em média, mais calóricos do que alimentos que... alimentos que são excluídos do glúten, né? Gluten free, a gente chama, são mais calóricos do que os seus irmãos com glúten, tá? São menos proteicos, eles têm menos micronutrientes, se eu não me engano, vitamina B6, por exemplo, é um micronutriente que tem em menor quantidade nesses modelos alimentares gluten free. Então, muito cuidado a partir do momento que a gente vai restringir grupos alimentares específicos ou alimentos específicos sem a necessidade disso, tá bem? Então, prestem bem atenção nisso, principalmente porque a gente já entende aí, a gente já tem, pessoal, muitos anos de estudo dentro da ciência da nutrição relacionada a emagrecimento e a gente já entende que não possui vantagem referente à exclusão do glúten. Outra coisa que, assim, ó, isso aí é uma coisa que eu nunca entendi até hoje, né? A ideia do leite e o leite ser inflamatório, isso foi uma falácia que começou há alguns anos também. Só que quando a gente fala, bom, o pessoal da medicina vai entender melhor do que eu. Quando a gente fala de algo é inflamatório, o que a gente pensa, né? Bom, se algo é inflamatório, ele vai aumentar marcadores inflamatórios, né? É algo que faz total coerência, é algo que, se algo vai te inflamar, ele vai, no mínimo, aumentar marcadores inflamatórios. Quando a gente observa trabalhos com produtos lácteos em geral, tá? A gente observa justamente o contrário, que produtos lácteos, eles, em pessoas saudáveis, eles ajudam no controle da inflamação. São alimentos com uma boa quantidade proteica, uma proteína de boa qualidade, tem caseína, o que ajuda no bloqueio do apetite. Então, são produtos que, se tu não tem a necessidade de excluir, eu dou garantia para ti que não tem por que tu excluir. Agora, que fique claro, a gente não está falando de patologias específicas, a gente está falando de pessoas saudáveis que não têm a necessidade nenhuma de fazer exclusão de alimentos ou grupos alimentares específicos. Perfeito, Fabrício. E sobre os alimentos serem vilões ou heróis para auxiliar no emagrecimento? Tinha uma época, não pode comer ovo, agora pode comer ovo. Isso, assim, é uma confusão muito grande que existe dentro da literatura, né? Será que existe algum alimento que possa ser vilão no processo de emagrecimento e tal? Bom, partindo do princípio lá de umas primeiras perguntas que vocês me fizeram, a gente já entendeu que tudo que regula a perda e o ganho de peso está envolvido com um contexto alimentar, porque envolve calorias, né, gente? Então, para a gente ganhar e para a gente perder peso, a gente tem que ter aumento do consumo energético ou diminuição do consumo energético. Em resumo, se tu acha que o pão está te engordando, existem apenas duas opções. Por exemplo, no caso do pão, né? Ou tu tá comendo muito pão, tá? A ponto de estar comendo muita caloria vindo daquilo, ou tu tá
além das calorias em excesso que tu já consome, adicionando pão. Não existe um alimento isoladamente que possa te fazer engordar, tá bem? A gente pode, por exemplo, o que não é nada saudável, então eu não recomendo, mas a gente pode, por exemplo, emagrecer comendo leite condensado o dia inteiro, desde que aquele consumo energético seja baixo. Isso é saudável? Nem um pouco, mas que fique claro que isso está relacionado com termodinâmica. O estudo de Minnesota é um estudo bem famoso que existe. É de Minnesota? Acho que é. Bom, posso confirmar depois para vocês, mas a princípio é assim. É um estudo bem famoso da década de 70, que ele oferecia para indivíduos obesos, tá? Para vocês terem uma ideia, o consumo somente de arroz, tá? 90% da dieta era arroz e frutas. E as pessoas emagreciam, tá? Obviamente que tinha uma deficiência nutricional muito grande, mas era para mostrar que o que regula mesmo o ganho e a perda de peso é o quanto tu vai consumir de calorias. De novo, o Fabrício tá falando que calorias são somente o que importam? Não, tá longe disso. Mas são sim calorias que regulam o processo de ganho e perda de peso. Então, a gente só ganha e perde peso a partir do momento que a gente tem uma adição muito grande de determinado alimento, tá? Posso engordar comendo pão? Pode, se tu comer pão o dia inteiro num volume excessivo de calorias, tu vai acabar ganhando peso. Eu posso emagrecer comendo pão? Pode, se tu colocar isso num contexto propício para o emagrecimento, onde tem um gasto energético bom, tem uma adequação de carboidrato, de lipídio, de proteína bom, tu vai emagrecer comendo pão. Perfeito, Fabrício. A próxima pergunta é se existe um horário em que não se deve mais comer. Por exemplo, agora até não se ouve tanto, mas antigamente era assim, depois das 18 horas não se pode comer carboidrato que engorda. Essa é uma pergunta que ela gera uma discussão científica muito grande, tá? Mas uma discussão prática muito direta e objetiva, tá? A discussão científica é que ela envolve a questão do ciclo circadiano, né? Então, aparentemente, é interessante que a gente, não necessariamente carboidrato, mas que a gente consuma um pouquinho menos de comida ao longo da noite, né, em comparação, por exemplo, com o período da manhã e da tarde. Isso está envolvido com relação a alguns problemas metabólicos e tal. Mas aí nós estamos falando de patologias. Quando se fala de emagrecimento, a gente já entende que é indiferente o momento que tu vai comer mais carboidrato ou menos carboidrato. Inclusive, já tem boas comparações entre grupos, questão de pesquisa, né? Quando se equaliza calorias, é indiferente se tu vai comer mais carboidrato à noite ou menos carboidrato à noite. Tudo isso tem que ser adequado conforme o teu planejamento alimentar. Por exemplo, se tu é um ciclista que tu vai estar fazendo exercícios à noite, com certeza a gente vai ter que adequar o consumo de carboidratos com relação a esse período do dia. Agora, se tu é triatleta ou se tu é um simples praticante de exercício físico, que nem a gente, tu vai ter que adequar conforme o horário que tu vai consumir ao longo do dia, né? E não necessariamente um horário que vai ser responsável por tu ganhar ou perder peso. Entendi. Eu acho interessante de todas as tuas respostas até agora é que as pessoas entendam que depende de cada pessoa e de cada metabolismo. Não é porque a dieta deu certo para minha amiga e ela perdeu peso e tá bem, tá saudável, que vai dar certo para mim. Assim, Mônica, isso sempre, tá? Isso sempre é algo que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai pegar. Isso é o que a gente mais vê, né? Inclusive na área de vocês, que é mais perigoso do que na minha, né? Pessoas que vão pegar e se guiar em remédios porque um outro sujeito foi lá e tomou o remédio. Isso não pode acontecer, isso é muito perigoso, tá? Vocês têm que consultar um profissional. E assim, hoje em dia, vamos ser honestos, né, Mônica? Acabou aquela desculpa de que eu não quero gastar dinheiro com médico, eu não quero gastar dinheiro com nutricionista. Não, só um pouquinho. Eu acho muito importante que tu consulte com um profissional e tu vai ter muito custo-benefício vindo disso. Mas assim, gente, nós estamos falando aqui já há 30 e poucos minutos, de graça que nós estamos trazendo isso para vocês. Vocês têm um Instagram da Liga de Medicina de Gineco da UFPEL, tá? Vocês têm um Instagram do Ginecologicamente Falando, que vocês podem seguir e obter informação de graça, tá? E o meu, que vocês vão pegar informação de graça. Então, né, a gente já entende que não tem por que vocês pegarem e pegar informação com pessoas que não são profissionais da área, também? Perfeito. E aí, Fabrício, falando sobre, já pegando essa brecha de dinheiro, comer saudável é caro. Como adequar o plano alimentar à situação financeira do paciente?
o que eu percebo é o seguinte, a gente tem muito paciente meu aqui, inclusive os meus pacientes, eu adoro eles porque eles são organizados de todas as formas possíveis, tá? Eu tenho paciente aqui que usa até aplicativo que controla gasto, e a maioria me mostra que quando começa, eu até depois vou mandar umas fotos disso, assim, eu tenho alguns gráficos, né? Quando começa a dieta, acaba gastando bem menos dinheiro relacionado ao consumo alimentar. Justamente porque quando a gente consegue seguir um planejamento alimentar, fazer refeições em casa, cara, perfeitamente saudável e aplicável, inclusive no emagrecimento, uma dieta com arroz, feijão, carnes mais baratas, ovos, leite. Claro, são produtos que hoje estão caros, né, como tudo no nosso Brasil, mas são produtos que são, dentro da nossa perspectiva, assim, são produtos que são perfeitamente adequados numa rotina alimentar saudável e economicamente viável, né? Pão, que não precisa ser tão caro, frutas, que estão num valor mais interessante do que as frutas em geral, né? Isso aí tudo é perfeitamente alcançável. Muito obrigado, Fabrício. E a gente retorna na semana que vem com a segunda parte desse podcast.